Você sabia que neste exato momento existe um animal que literalmente não consegue morrer? Não estou falando de metáfora, não estou exagerando. Existe uma criatura que, quando envelhece ou está morrendo, simplesmente volta a ser jovem de novo. E ela está aqui, na Terra, com a gente. Mas calma, porque isso é só o começo de uma jornada absolutamente insana pelo planeta mais bizarro, mais surpreendente e mais extraordinário que você pode imaginar. E o mais doido é o nosso planeta. A gente vive aqui e nem faz ideia do circo de horrores e maravilhas que acontece ao nosso redor todos os dias. Vamos começar com esse bicho que eu mencionei, porque ele merece. A água-viva Turritopsis dohrnii é oficialmente considerada o único animal biologicamente imortal do planeta. Quando ela está velha, machucada ou estressada, ela simplesmente reverte seu ciclo de vida. Volta a ser um pólipo, que é tipo um bebê água-viva, e começa tudo de novo. É como se você, aos 80 anos, pudesse decidir não, obrigado, voltar a ser um embrião e renascer, infinitas vezes. Ela literalmente hackeia a morte. E antes que você pergunte, não, a ciência ainda não descobriu como fazer isso funcionar em humanos, mas estão tentando. Agora pensa comigo, enquanto essa água-viva quebra as regras da mortalidade, existe um peixe que vive nas profundezas do Oceano Ártico que pode chegar aos 400 anos de idade. 400! O tubarão da Groenlândia cresce tão devagar, vive em águas tão frias e escuras, que quando ele finalmente atinge a maturidade sexual, já tem mais de 100 anos. Imagina esperar um século só para poder ter filhos. Esse tubarão estava vivo quando Dom Pedro II era imperador do Brasil. Pensa na cabeça dele nos segredos que esse bicho carrega. E por falar em extremos, vamos falar de um dos lugares mais mortais do planeta para qualquer forma de vida. O Vale da Morte, na Califórnia. Temperaturas que chegam a 56 graus Celsius. Mas sabe o que é mais doido? Tem peixe lá. Sim, peixe. O Devil's Hole Pupfish vive numa única piscina natural dentro de uma caverna no meio do deserto. São os últimos representantes da espécie, menos de 200 indivíduos, vivendo num espaço menor que uma sala. É literalmente a população de animais vertebrados mais isolada e restrita do mundo inteiro. Eles estão lá desde a última era glacial, quando aquela região era cheia de lagos. Os lagos secaram, mas eles resistiram. Num buraco, no meio do deserto mais quente do planeta. Agora vamos para o outro extremo. A Antártida. Você acharia que não tem nada vivendo lá embaixo daquele gelo eterno, certo? Errado. Cientistas perfuraram quase 1 quilômetro de gelo sólido e encontraram vida. Não só vida. Encontraram água viva, crustáceos, anêmonas, vivendo em escuridão total, sob uma camada gigantesca de gelo, num frio que congelaria seu sangue instantaneamente. E eles estão lá, tranquilos, vivendo suas vidas como se fosse o lugar mais normal do mundo. A vida na Terra não pede permissão, ela simplesmente acontece. Falando em lugares impossíveis, existe um lago na Sibéria que é tão tóxico que você morreria em minutos se caísse nele. O Lago Karachay foi usado para despejar lixo nuclear durante décadas. 1 hora na margem desse lago te dá uma dose letal de radiação. Mas adivinha? Tem bactérias vivendo lá. Bactérias que comem radiação. Elas literalmente se alimentam de plutônio e césio radioativo. Enquanto a gente está aqui preocupado com a conta de luz, essas bactérias estão lá, felizes, mastigando veneno atômico no café da manhã. Mas não são só as bactérias que são insanas. O besouro bombardeiro desenvolveu uma das armas mais sofisticadas da natureza. Quando ameaçado, ele mistura 2 produtos químicos dentro do corpo dele e dispara um jato de líquido fervente a 100 graus Celsius direto no predador. É tipo ter um canhão químico no traseiro. E a precisão dele é cirúrgica. Ele consegue mirar o jato em qualquer direção, até para cima, porque a câmara onde acontece a explosão química pode girar. É engenharia militar de nível militar, mas feita por um inseto do tamanho da sua unha. E já que estamos falando de insetos, você precisa saber sobre o louva-a-Deus orquídea. Esse bicho é tão perfeitamente disfarçado de flor
que outros insetos pousam nele achando que vão coletar pólen. Erro fatal. O louva-a-Deus não só se parece com uma orquídea rosa e branca perfeita, como ele também libera feromônios que imitam o cheiro de flores. É catfishing evolutivo. A presa literalmente se entrega de bandeja, achando que encontrou um buffet, quando na verdade virou o buffet. Agora imagina um animal que consegue sobreviver no vácuo do espaço, sem comida, sem água, sem oxigênio, na radiação cósmica pura. Impossível, né? Errado de novo. O tardígrado, também conhecido como urso d'água, é praticamente indestrutível. Cientistas já mandaram esses bichinhos microscópicos para o espaço, os expuseram ao vácuo total, radiação intensa, frio extremo, e eles voltaram vivos. Não só vivos, saudáveis e prontos para se reproduzir. O segredo? Quando as condições ficam impossíveis, eles entram num estado chamado criptobiose. Basicamente, eles desidratam completamente, desligam o metabolismo e viram tipo uma sementinha seca. Podem ficar assim por décadas. Quando a água volta, eles simplesmente religam e voltam à vida. É o botão de pause mais eficiente do universo biológico. Falando em superpoderes, o camarão-mantis tem os olhos mais complexos do reino animal. Enquanto nós humanos temos 3 tipos de células fotorreceptoras e enxergamos o mundo em RGB básico, o camarão-mantis tem 16 tipos diferentes. Ele enxerga cores que a gente nem consegue imaginar. Vê luz ultravioleta, luz polarizada. Tem percepção de profundidade independente em cada olho. E além disso, ele tem o soco mais rápido da natureza. Quando ataca, suas garras se movem tão rápido que criam bolhas de cavitação na água. Essas bolhas colapsam com uma temperatura de milhares de graus e emitem luz. É isso mesmo. Esse camarão soca tão forte que cria explosões subaquáticas que emitem luz. Ele literalmente quebra a física aquática toda vez que decide que é hora do jantar. Vamos voltar para a terra firme e falar de uma planta que deveria estar num filme de terror. A ridinora africana vive completamente enterrada no deserto da África do Sul. Você nunca vê ela, exceto quando ela decide florescer. E quando floresce, a flor é simplesmente horripilante. Parece uma boca alienígena saindo do chão, com dentes irregulares e tudo. E o cheiro? Ela fede a carne podre, porque seu método de polinização é atrair besouros que comem carniça. A flor prende os besouros lá dentro por um tempo, cobertos de pólen, e só libera eles quando já estão bem sujos e prontos para polinizar a próxima flor horrível que encontrarem. É manipulação pura. E por falar em manipulação, preciso te contar sobre o fungo Ophiocordyceps. Esse fungo infecta formigas, mas não é uma infecção normal. Quando os esporos entram no corpo da formiga, o fungo literalmente assume o controle do cérebro dela. A formiga vira um zumbi. O fungo força ela a sair do formigueiro, subir numa folha específica, morder essa folha com força e ficar ali, travada. Então, o fungo consome o corpo da formiga por dentro, e dias depois, brota um caule enorme da cabeça dela, cheio de esporos, pronto para infectar mais formigas lá embaixo. É um ciclo de horror corporal que faria Stephen King ter pesadelos. Mas nem tudo é terror. Tem beleza pura também. O axolote, esse anfíbio mexicano que parece um dragãozinho sorridente, tem uma habilidade que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Ele regenera membros inteiros. Perde uma perna, cresce outra, perfeitinha, com ossos, músculos, nervos, tudo. Perde parte do coração, regenera. Parte do cérebro, regenera também. E não forma cicatriz, não fica torto, não perde função. É regeneração perfeita, do nível celular ao tecidual. Se a gente pudesse fazer isso, acidentes seriam só inconveniências temporárias. Agora vamos viajar milhões de anos no tempo, porque o passado da Terra é ainda mais maluco que o presente. Você sabe o que é um Argentavis? Era um pássaro pré-histórico do tamanho de um avião pequeno. A envergadura das asas dele chegava a 7 metros. 7. Era basicamente um dragão que realmente existiu. Ele planava pelas planícies da Argentina há 6 milhões de anos, caçando presas do tamanho de cachorros.
Imagina olhar para o céu e ver esse monstro voando. É o tipo de coisa que faz você agradecer por viver na era atual. Mas o Argentavis não era nada comparado aos verdadeiros titãs. O Megalodon, aquele tubarão gigante que todo mundo conhece dos filmes, realmente existiu. E ele era ainda maior do que os filmes mostram. 18 metros de comprimento, 50 toneladas de peso, dentes do tamanho da sua mão. Ele comia baleias no café da manhã. Literalmente. Cientistas encontraram marcas de mordida em ossos de baleia fossilizados que só poderiam ter vindo de um megalodon. E a força da mordida, estimada em 20 toneladas. Para você ter uma ideia, a mordida de um grande tubarão branco, que já é absurdamente poderosa, tem cerca de 2 toneladas de força. O megalodon mordia 10 vezes mais forte. Se ele ainda existisse, nenhum de nós teria coragem de entrar no mar. E já que estamos na água, vamos falar do Liopleurodon. Esse réptil marinho do período Jurássico era basicamente o megalodon da sua época, só que com 4 nadadeiras e um pescoço. Podia passar dos 20 metros de comprimento. Imagina um crocodilo, aumenta ele 50 vezes, bota ele no mar e dá para ele dentes serrilhados. Era isso. Ele era o ápice da cadeia alimentar marinha. Nada escapava. E o mais assustador, ele era rápido. Muito rápido. Emboscadas eram sua especialidade. Voltando para os dias de hoje, tem um animal que está causando um problema sério e quase ninguém fala sobre ele. O porco selvagem. Sim, porco. Nos Estados Unidos, porcos selvagens estão se reproduzindo tão rápido e destruindo tanta coisa que viraram uma praga nacional. Eles destroem plantações, atacam animais domésticos, espalham doenças, causam acidentes de carro e o pior, são inteligentes demais. Aprendem rápido, se adaptam a tudo, são extremamente agressivos quando acuados. E se reproduzem como coelhos. Uma porca pode ter 3 ninhadas por ano com até 10 filhotes cada. Faça as contas. Em poucos anos, um casal vira milhares. É uma invasão silenciosa, mas devastadora. E já que estamos falando de invasões, você conhece a história da formiga louca amarela? Essa formiga foi acidentalmente introduzida em várias partes do mundo e virou um pesadelo ecológico. Na ilha Christmas, na Austrália, ela formou supercolônias tão grandes que matou milhões de caranguejos vermelhos, que são nativos e essenciais para o ecossistema da ilha. Como? Elas invadem os olhos e as guelras dos caranguejos, esguichando o ácido fórmico. É uma morte lenta e horrível. E não tem predador natural para controlar essas formigas. Elas simplesmente dominam tudo. Mas nem todas as formigas são vilãs. As formigas cortadeiras sul-americanas são praticamente fazendeiras. Elas cortam folhas, mas não para comer. Elas levam as folhas para o formigueiro e usam elas como adubo para cultivar um tipo específico de fungo. Esse fungo é o único alimento das larvas. E esse fungo não existe em nenhum outro lugar da natureza. Ele só existe dentro de formigueiros de formigas cortadeiras, cultivado e protegido por gerações e gerações de formigas. É agricultura literal, agricultura que evoluiu milhões de anos antes dos humanos aparecerem por aqui. E olha, já que a gente tá nesse ritmo absurdo de descobertas, deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Se você tá curtindo essas curiosidades, se tá impressionado com o tanto de coisa maluca que acontece nesse planeta, faz um favor pra mim. Deixa aquele like aí embaixo. Sério, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que também curte essas paradas fascinantes da natureza. E olha, tem tanta coisa ainda pra gente descobrir juntos que a gente tá só começando essa jornada. Então bora continuar? Agora vamos falar de algo que vai mexer com sua cabeça. Inteligência animal. Você sabia que corvos conseguem resolver quebra-cabeças de múltiplas etapas que crianças de 7 anos teriam dificuldade? Em experimentos, corvos já demonstraram capacidade de planejamento futuro, uso de ferramentas, reconhecimento facial humano e até transmissão cultural de conhecimento entre gerações. Tem casos documentados de corvos guardando rancor de pessoas específicas por anos. Se você maltrata um corvo, ele vai lembrar do seu rosto e pode até ensinar outros corvos a te evitarem ou atacarem. É vingança organizada em nível de rede social aviária. Mas os corvos não são os únicos gênios.
Os polvos são tão inteligentes que cientistas sérios discutem se eles têm consciência. Eles resolvem labirintos, abrem potes com tampa de rosca, reconhecem pessoas individuais, usam ferramentas, mudam de cor, não só para camuflagem, mas também para comunicação. E o mais bizarro, 2/3 dos neurônios de um polvo estão nos tentáculos, não no cérebro. Cada tentáculo tem um tipo de inteligência própria, semi-independente. É como se ele tivesse 9 cérebros trabalhando juntos. E tem mais. Quando cortam um tentáculo de polvo, ele continua se mexendo sozinho por horas e continua reagindo a estímulos, tentando pegar comida. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Falando em inteligência inesperada, as abelhas. Abelhas conseguem aprender conceitos matemáticos básicos. Pesquisadores treinaram abelhas para entender o conceito de zero, que é uma abstração matemática complexa que muitas culturas humanas levaram milênios para desenvolver. As abelhas aprenderam em dias. Elas também fazem democracia. Quando uma colmeia precisa escolher um novo local para morar, as abelhas batedoras vão explorar opções diferentes e voltam para fazer uma dança que descreve a qualidade de cada local. Outras abelhas vão conferir, votam com suas próprias danças, e a colmeia inteira chega num consenso. É processo deliberativo. É política. Agora, preparado para uma reviravolta? Existe uma espécie de vespa que transformou a reprodução num episódio de Black Mirror. A vespa esmeralda de barriga rubi, quando precisa botar ovos, caça uma barata. Mas ela não mata a barata. Ela dá 2 picadas cirúrgicas. Uma para paralisar as pernas dianteiras, outra direto no cérebro da barata, em pontos específicos que transformam a barata num zumbi dócil. Então a vespa literalmente pega a barata pela antena e a conduz como se tivesse coleira, levando ela até um buraco. Bota um ovo dentro da barata, sela o buraco e vai embora. A barata fica lá, viva, mas sem vontade própria, enquanto a larva da vespa vai comendo ela de dentro para fora, cuidadosamente evitando órgãos vitais para manter a barata fresca o máximo de tempo possível. Quando a vespa jovem finalmente está pronta para sair, a barata morre. É uma das coisas mais brutal e mais precisa que a evolução já criou. E sabe o que é mais louco ainda? Isso não é crueldade. Na natureza não existe bem ou mal, certo ou errado. Existe sobrevivência. Existe estratégia evolutiva. E todas essas estratégias malucas, desde o fungo zumbi até a vespa neurocirurgiã, existem porque funcionam. Elas passam no teste final. Seus genes continuam existindo através do tempo. Falando em testes evolutivos extremos, vamos falar dos ursos d'água de novo, mas por outro ângulo. Cientistas descobriram recentemente que quando os tardígrados entram em criptobiose, eles produzem uma proteína específica que funciona tipo um vidro molecular. Essa proteína literalmente envolve e protege as células deles contra qualquer tipo de dano. E essa descoberta pode revolucionar a medicina humana, especialmente no transporte e preservação de vacinas e órgãos para transplante. Um bicho microscópio que sobrevive no espaço pode salvar milhões de vidas humanas no futuro. A natureza guardando segredos incríveis, esperando a gente ficar esperto o suficiente para decifrar. Agora vamos falar de um dos animais mais incompreendidos do planeta: o morcego. Morcegos têm péssima reputação, mas são absolutamente essenciais. Eles polinizam mais de 500 espécies de plantas, incluindo mangas, bananas, abacates e agave, que é usado para fazer tequila. Sem morcegos não tem guacamole nem margarita. Deixa isso afundar. Além disso, morcegos insetívoros comem absurdas quantidades de mosquitos e pragas agrícolas. Um único morcego pode comer mais de 1000 mosquitos em 1 hora. É controle de pragas grátis e ambientalmente perfeito. E aquela história de morcegos vampiros atacarem humanos? Besteira. Das mais de 1000 espécies de morcego no mundo, só 3 se alimentam de sangue e elas preferem gado. E mesmo assim, lambem o sangue, não sugam. É muito menos dramático que Hollywood quer que você acredite. E sabe qual animal mata mais humanos por ano? Não é tubarão, não é leão, não é cobra. É o mosquito, de longe.
Mosquitos matam mais de 700 mil pessoas por ano, transmitindo malária, dengue, zika, febre amarela, chikungunya. É uma máquina de morte minúscula. E o pior, eles estão evoluindo. Já tem populações de mosquito resistentes a praticamente todos os inseticidas comuns. Eles se adaptam mais rápido que a gente consegue criar novos venenos. É uma corrida armamentista química e, por enquanto, eles estão ganhando. Mas vamos sair desse clima pesado e falar de algo absolutamente mágico: a migração das borboletas monarca. Todo ano, milhões de borboletas monarca fazem uma jornada de até 4.000 quilômetros, desde o Canadá até florestas específicas no México. E aqui vem a parte insana. A borboleta que faz a viagem de ida não é a mesma que faz a viagem de volta. Leva 4 gerações para completar o ciclo. As borboletas que voam para o México nunca estiveram lá antes. Seus pais nunca estiveram lá. Nem seus avós. Mas mesmo assim, elas encontram exatamente as mesmas árvores, nos mesmos bosques que suas tataravós usaram. É navegação genética. É memória escrita no DNA. É poesia evolutiva. E já que estamos falando de viagens épicas, você conhece a história da enguia europeia? Todas as enguias da Europa nascem num único lugar: o Mar dos Sargassos, no Atlântico, entre as Bermudas e as Bahamas. As larvas minúsculas então viajam milhares de quilômetros, carregadas pelas correntes oceânicas, até chegarem nos rios europeus. Elas crescem lá, vivem por décadas, e quando chega a hora de se reproduzir, elas fazem a viagem de volta. Milhares de quilômetros de novo, atravessando o oceano inteiro, até o exato mesmo local onde nasceram. Botam ovos e morrem. Durante séculos, ninguém sabia de onde as enguias vinham ou como se reproduziam. Era um dos maiores mistérios da biologia. Aristóteles achava que elas nasciam da lama. Levou até o século XX para a ciência finalmente descobrir a verdade. E a verdade é mais impressionante que qualquer mito. Vamos mudar de assunto completamente e falar de uma coisa que quase ninguém percebe. Você está em simbiose com trilhões de seres vivos nesse exato momento. Seu corpo tem mais células bacterianas que células humanas. Seu intestino é um ecossistema complexo com milhares de espécies diferentes de bactérias, e elas não são apenas passageiras, elas são essenciais. Elas produzem vitaminas que você não consegue produzir sozinho, ajudam na digestão, treinam seu sistema imunológico, até influenciam seu humor através do eixo intestino-cérebro. Você não é um indivíduo, você é um ecossistema ambulante, é uma colônia. E se todas essas bactérias sumissem, você morreria. Simples assim. É parceria evolutiva no nível mais fundamental possível. E sabe o que mais? As mitocôndrias, aquelas organelas dentro das suas células que produzem energia, eram bactérias independentes bilhões de anos atrás. Em algum ponto do passado distante, uma célula engoliu uma bactéria, mas não a digeriu. E essa bactéria começou a viver lá dentro, produzindo energia em troca de proteção. Foi tão bem sucedido que virou permanente. Hoje, toda célula complexa do seu corpo carrega essas antigas bactérias convertidas em usinas de energia. É simbiose tão antiga que virou parte estrutural da vida. Você é feito literalmente de relações, de parcerias, de conexões entre formas de vida que aprenderam que juntas são mais fortes. Agora, deixa eu te contar sobre o animal mais venenoso do mundo. Não é cobra, não é aranha, não é escorpião. É uma criatura linda, pequena, colorida, que cabe na palma da sua mão. O perereca dardo-dourada. Esse anfíbio minúsculo da Colômbia tem veneno suficiente na pele para matar 10 homens adultos. Um único toque pode ser fatal. Tribos indígenas usavam o veneno dela para fazer dardos de caça há séculos, daí o nome. E o mais louco, ela não produz o veneno. Ela acumula ele comendo um tipo específico de besouro, que por sua vez come um tipo específico de planta que produz as toxinas. É uma cadeia de transferência química. Pererecas criadas em cativeiro, sem acesso a esses besouros, nunca desenvolvem o veneno. Isso significa que ela literalmente sequestra e armazena veneno de outras fontes, transformando seu corpo numa arma bioquímica.
E por falar em venenos, você sabia que a saliva humana contém um analgésico mais potente que a morfina? Descobriram isso recentemente. É um peptídeo chamado opiorfina e é 6 vezes mais eficaz que morfina no controle da dor. Tá ali na sua boca, sendo produzido naturalmente. É por isso que quando você se machuca, o instinto é levar a ferida para a boca. Seu corpo sabe que a saliva ajuda. É tipo farmácia embutida. E isso levanta uma questão filosófica interessante. Quantos outros superpoderes estão escondidos dentro de nós, esperando serem descobertos? Vamos voltar para o mar, porque o oceano ainda guarda os maiores mistérios. A baleia azul é o maior animal que já existiu, não o maior animal marinho. O maior animal, ponto final. Maior que qualquer dinossauro. Ela pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. O coração dela é do tamanho de um carro pequeno. A língua dela pesa tanto quanto um elefante. Um humano adulto poderia nadar pelas artérias dela. E o som que ela emite, aquele canto de baleia profundo e ressonante, é o som mais alto produzido por qualquer animal vivo. Pode chegar a 188 decibéis e viajar por centenas de quilômetros debaixo d'água. Outras baleias podem ouvir o canto a distâncias oceânicas. É tipo ter uma rede social acústica espalhada pelos mares. E já que estamos nas profundezas, preciso falar sobre a zona abissal. 95% dos oceanos permanecem inexplorados. A gente conhece melhor a superfície de Marte que o fundo dos nossos próprios oceanos. E quanto mais fundo a gente vai, mais bizarro fica. Tem peixes com dentes tão grandes que eles não conseguem fechar a boca completamente. Tem lulas com olhos do tamanho de pratos. Tem águas-vivas transparentes que brilham no escuro. Tem vermes gigantes vivendo perto de fontes hidrotermais que cospem água a 400 graus Celsius, em pressões que esmagariam um submarino. Não tem luz solar lá embaixo. Não tem fotossíntese. A base da cadeia alimentar são bactérias que comem enxofre e metano. É um ecossistema completamente alienígena aqui mesmo na Terra. E falando em alienígena, tem um lugar na Terra que é tão parecido com Marte que a NASA usa ele para testar equipamento. O deserto do Atacama, no Chile. É o lugar mais seco do planeta. Tem regiões lá que nunca, jamais, em toda a história registrada, receberam chuva. Zero. Nada. Nem garoa. É mais seco que o Vale da Morte. E mesmo assim, tem vida lá. Líquens, bactérias extremófilas, até algumas plantas super resistentes. Quando finalmente chove, uma vez a cada 5 ou 10 anos, o deserto explode em flores. É chamado de deserto florido. Deserto florido. Milhões de sementes que estavam dormentes por anos germinam ao mesmo tempo, transformam o deserto numa tapeçaria de cores por algumas semanas. E então tudo seca e volta ao silêncio. É vida no modo de espera, aguardando pacientemente sua vez. Bom, e já que a gente está conversando há um tempão já, deixa eu aproveitar para fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Sério, porque tem muito mais conteúdo assim chegando e você não vai querer perder. É só apertar aquele botão vermelho e a sineta, que aí você fica sabendo sempre que sair vídeo novo com essas curiosidades malucas da natureza. Beleza? E olha, eu queria saber de você. Qual dessas curiosidades te impressionou mais até agora? Deixa aí nos comentários, porque eu leio todos e adoro saber o que vocês acham. Vamos continuar? Agora vamos falar de uma das criaturas mais underrated da natureza, a hiena. Hienas têm uma reputação terrível por causa do Rei Leão, mas a realidade é bem diferente. Primeiro, hienas não são necrófagas preguiçosas. Elas são caçadoras extremamente eficientes. Clãs de hienas caçam em grupo com estratégias complexas, coordenação perfeita e força bruta. E mais, leões roubam comida de hienas com muito mais frequência que o contrário. Segundo, hienas têm uma das estruturas sociais mais complexas do reino animal, comparável a primatas. Elas têm hierarquias rígidas, alianças políticas e até ensinam os filhotes sobre posições sociais. E terceiro,
A mordida da hiena é mais forte que a do leão. Ela consegue triturar ossos que outros predadores deixam para trás, extraindo até a medula. É eficiência máxima, zero desperdício. E já que estamos derrubando mitos, vamos falar dos tubarões. Todo mundo acha que tubarão é máquina assassina sem cérebro. Mas tubarões são velhos, muito velhos. Eles existem há mais de 400 milhões de anos. Sobreviveram a 5 extinções em massa que mataram a maioria da vida na Terra. Sobreviveram aos dinossauros. Estão aqui muito antes das árvores existirem. E evoluíram muito pouco nesse tempo. Sabe por quê? Porque o design já estava perfeito. Eles são predadores tão eficientes, tão bem adaptados, que a evolução olhou para eles e falou, tá bom assim mesmo. E outra coisa, ataques de tubarão são raríssimos. Você tem mais chance de morrer de raio, de vending machine caindo em cima de você, de tropeçar e bater a cabeça, do que de ataque de tubarão. Eles não querem comer humano. A gente é muito ósseo e pouco calórico. Quando eles atacam, geralmente é caso de identidade errada. Acharam que você era uma foca. Vamos falar agora de algo que vai parecer ficção científica, mas é real. Existem plantas carnívoras que comem mamíferos. A Nepenthes rajah, que cresce nas florestas da Malásia, tem armadilhas grandes o suficiente para capturar ratos inteiros. A planta secreta um líquido doce na borda da armadilha. O ratinho vai lá lamber, escorrega, cai dentro e se afoga num fluido digestivo. Então a planta lentamente dissolve e absorve o rato. Leva semanas. E a planta tá lá, tranquila, digerindo o mamífero. Tem também registros de nepentes pegando pequenos pássaros, lagartos, anfíbios. São plantas comedoras de carne que inverteram completamente o roteiro natural. Normalmente, animais comem plantas. Aqui, as plantas revidaram. E tem uma árvore na Nova Zelândia que está mantendo um toco de árvore morta vivo há anos. Cientistas descobriram que uma árvore caule foi cortada, mas o toco, que deveria ter morrido, continuou vivo. Como? As raízes de árvores vizinhas se conectaram com as raízes do toco e estão literalmente alimentando ele, compartilhando água e nutrientes. É altruísmo arbóreo. É solidariedade vegetal. Vai contra tudo que a gente acha sobre competição evolutiva. E mostra que mesmo plantas, seres sem cérebro, sem consciência, desenvolvem comportamentos cooperativos complexos porque, no final, a sobrevivência do grupo aumenta as chances de sobrevivência individual. Falando em cooperação, você conhece a história do crocodilo e do passarinho? Existe um pássaro africano, o maçarico egípcio, que literalmente entra na boca de crocodilos do Nilo para limpar os dentes deles. Não é lenda, é real. O crocodilo abre a boca, o passarinho pula para dentro, come parasitas, sanguessugas e restos de comida, e o crocodilo fica ali, quieto, aproveitando o serviço de limpeza bucal grátis. É mutualismo puro. O pássaro ganha comida fácil, o crocodilo ganha higiene dental. E o crocodilo nunca come o pássaro. Quebra de protocolo seria quebrar o contrato. E ambos sabem disso. É acordo tácito entre espécies que não falam. Não pensam igual, mas entendem perfeitamente os termos. E já que estamos falando de relações estranhas, existe uma orquídea na Austrália que evoluiu para parecer e cheirar exatamente como uma vespa fêmea. Machos tentam copular com a flor, obviamente não conseguem, ficam cobertos de pólen e vão tentar de novo com outra flor. A planta literalmente engana vespas machos para fazer sexo com ela. É catfishing botânico elevado ao extremo, e funciona tão bem que algumas espécies de vespa só existem porque essa orquídea existe, e vice-versa. Coevolução levada às últimas consequências. Agora vamos para um tópico mais pesado: extinção. Nós estamos vivendo a 6ª extinção em massa do planeta. As 5 anteriores foram causadas por asteroides, supervulcões, mudanças climáticas extremas. Essa 6ª está sendo causada por nós. A taxa de extinção atual é 1000 vezes maior que a taxa natural de fundo. Estamos perdendo espécies antes mesmo de descobri-las. E isso importa não só emocionalmente, mas praticamente. Cada espécie que desaparece
É um livro queimado da biblioteca da evolução. Pode ser que uma planta que vai ser extinta amanhã tivesse o composto químico que curaria o câncer. Pode ser que um inseto obscuro que ninguém estudou tinha uma estratégia de construção que revolucionaria a engenharia. Estamos destruindo possibilidades sem nem saber que elas existiam. Mas nem tudo é desespero. Tem casos de sucesso incrível. O lobo-guará brasileiro estava quase extinto. Programas de conservação, conscientização e proteção de habitat estão trazendo ele de volta. A baleia jubarte, que foi caçada quase até extinção, hoje tem populações recuperadas em vários oceanos. O rinoceronte branco do norte está numa situação crítica, mas cientistas estão usando fertilização in vitro e células-tronco tentando trazer a espécie de volta. É ciência de ponta lutando contra a extinção. E tem funcionado. Quando a gente decide que uma espécie vale a pena, quando a gente investe esforço real, dá para reverter dano. Não sempre, mas às vezes. E às vezes é melhor que nunca. Vamos falar agora de algo mais leve e surpreendente. Você sabia que papagaios nomeiam seus filhotes? Papagaios ensinam para os filhotes uma sequência específica de sons que funciona como um nome. E os outros papagaios do bando usam esse nome para chamar aquele indivíduo específico. É linguagem. É identidade individual. Cada papagaio tem sua assinatura sonora, e isso é ensinado, não instintivo. É cultura passada de geração em geração. E mais, papagaios são monogâmicos e companheiros por toda a vida. Quando um parceiro morre, o outro frequentemente demonstra sinais de luto, para de comer, fica apático. É emocional profundo. É vínculo que a gente normalmente reserva só para mamíferos avançados, mas está ali, em pássaros. E elefantes também fazem luto. Elefantes visitam os ossos de parentes mortos, os tocam delicadamente com a tromba, ficam em silêncio respeitoso. Tem casos documentados de elefantes voltando ao local onde um membro do grupo morreu, anos depois, e reconhecendo os ossos. Eles têm rituais de morte, têm memória profunda. E elefantes também demonstram empatia com outras espécies. Tem relatos de elefantes ajudando outros animais em dificuldade, sem nenhum benefício próprio, só porque perceberam sofrimento e decidiram intervir. É moralidade. É compaixão. É prova que consciência complexa não é exclusividade humana. Golfinhos também. Golfinhos têm nomes, têm cultura, ensinam truques únicos para os filhotes que se espalham pelo grupo como modismos. Eles brincam por prazer puro, sem função de sobrevivência. Fazem arte com bolhas de ar. Usam esponjas marinhas como ferramentas para proteger o focinho enquanto caçam no fundo do mar. E fazem sexo por prazer, não só reprodução. São um dos pouquíssimos animais além dos humanos que fazem isso. E tem evidências que golfinhos se reconhecem no espelho, que é teste clássico de autoconsciência. Eles sabem que são eles. Têm senso de self. Vamos mudar completamente de assunto e falar de algo microscópico mais assustador. Prions. Prions são proteínas mal dobradas que causam doenças como a doença da vaca louca e Creutzfeldt-Jakob em humanos. Não são vírus, não são bactérias, não têm DNA. São literalmente só proteínas dobradas errado. E quando um prion entra em contato com uma proteína normal, ele força ela a dobrar errado também. É reação em cadeia. É infecção por má geometria molecular. E prions são praticamente indestrutíveis. Resistem a calor extremo, radiação, desinfetantes químicos. Uma vez que você tem prions em algum lugar, é quase impossível eliminar eles completamente, e eles destroem seu cérebro lentamente, transformando ele literalmente em esponja. Não tem cura. É 100% fatal. É uma das coisas mais assustadoras da biologia, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas vamos sair desse clima dark e falar de bioluminescência, que é pura magia. 70% dos organismos nas profundezas do oceano produzem sua própria luz. É bioquímica pura, reações entre luciferina e luciferase que emitem fótons.
Peixes pescadores usam um apêndice luminoso para atrair presas. Lulas vampiras disparam nuvens de muco bioluminescente para confundir predadores. Tem dinoflagelados microscópicos que fazem o mar brilhar azul quando você mexe na água. É chamado maré vermelha de dia e mar de estrelas de noite. Já viu o vídeo? É surreal. Cada onda brilha, cada pegada na areia brilha. É como caminhar pelo espaço sideral, mas é aqui, na Terra, no oceano. E não é só no mar. Vagalumes, claro, todo mundo conhece. Mas tem fungos que brilham. A foxfire que você encontra em florestas temperadas, especialmente em tocos de árvore em decomposição. Os pioneiros americanos usavam pedaços desses fungos como lanterna natural. E no Brasil, na Mata Atlântica, tem um tipo de larva de besouro chamado trem de ferro, que brilha intensamente e anda em filas longas no chão da floresta. Parece literalmente um trem iluminado se movendo pela mata escura. A natureza criou luz própria muito antes da gente inventar eletricidade. Agora vou te fazer uma pergunta séria aqui. Você já parou para pensar na sorte absurda que é estar vivo? As chances de você existir são tão pequenas que é praticamente milagre estatístico. Seus pais tinham que se conhecer. Os pais deles também. E os pais deles. Volta milhares de gerações. Qualquer pequena mudança, qualquer acaso diferente, e você não existiria. E antes disso, seus ancestrais tinham que sobreviver. Tinham que não ser comidos, não morrer de doença, não cair de penhasco, não morrer de fome, durante milhões de anos. Uma cadeia ininterrupta de sobrevivência e reprodução desde os primeiros organismos unicelulares até você. Não quebrou nenhuma vez. Você é resultado de uma sequência de sucesso evolutivo que atravessou extinções em massa, eras glaciais, pandemias, predadores. Você é literalmente feito de sobreviventes. E olha, já que a gente está aqui nessa conversa profunda sobre a vida, o universo e tudo mais, vou fazer outro pedido. Se você está curtindo mesmo esse conteúdo, se está achando que vale a pena, considera se tornar membro do canal ou fazer uma doação no Valeu Demais. Qualquer valor mesmo, porque é isso que ajuda a gente a continuar fazendo vídeos assim, longos, detalhados, cheios de pesquisa. Não tem monetização nenhuma que pague o tanto de trabalho que entra num vídeo de 60 minutos, então todo apoio faz diferença real. E se não puder apoiar financeiramente, tudo bem também. O like, o comentário, o compartilhamento, tudo isso ajuda demais. Beleza? Agora bora continuar essa jornada maluca. Vamos falar de algo que mexe com nossa percepção de tempo. As árvores mais antigas do mundo. Tem um pinheiro bristlecone na Califórnia que tem mais de 5.000 anos. 5.000! Essa árvore estava viva quando as pirâmides do Egito foram construídas. Ela estava lá quando a escrita foi inventada. Gerações e gerações e gerações de humanos nasceram, viveram e morreram. Impérios inteiros surgiram e caíram. E essa árvore continuou ali, crescendo lentamente, um anel por ano, testemunha silenciosa de toda a história humana. E ela ainda está viva, ainda está crescendo. E o mais louco, ela não é nem a forma de vida mais antiga. Tem colônias clonais de álamo trêmulo em Utah que compartilham o mesmo sistema de raízes. E esse sistema tem 80.000 anos. 80.000! É anterior à civilização humana inteira. É anterior à agricultura, à linguagem escrita, à arte rupestre mais antiga que conhecemos. E já que estamos falando de coisas antigas, vamos falar de algo que vai explodir sua cabeça. DNA de Neandertal no seu corpo. Se você tem ascendência fora da África subsaariana, você tem entre 1 e 4% de DNA Neandertal. Neandertais não foram extintos completamente. Eles foram absorvidos. Eles cruzaram com o Homo sapiens e seus genes continuam vivos em nós. Você carrega pedaços de uma espécie extinta dentro de você. E mais louco ainda, alguns desses genes são ativos e úteis. Genes neandertais influenciam seu sistema imunológico, sua cor de pele, até sua tolerância à dor. É legado genético de parentes evolutivos que desapareceram há 40.000 anos, mas que ainda existem, fragmentados, dentro de bilhões de humanos modernos.
E Neandertais não eram brutos estúpidos como a cultura popular pinta. Eles tinham cérebros do mesmo tamanho ou maiores que os nossos. Faziam ferramentas sofisticadas. Cuidavam dos doentes e idosos. Acharam esqueletos neandertais com lesões graves que foram curadas, o que significa que alguém cuidou deles por meses ou anos. Eles enterravam seus mortos com rituais. Tinham arte, tinham linguagem, tinham cultura, e desapareceram não porque eram inferiores, mas provavelmente porque foram absorvidos numericamente por Homo sapiens, que se reproduzia mais rápido e tinha maior diversidade genética. Vamos mudar de assunto e falar de algo que parece impossível: plantas que se comunicam. Quando uma planta é atacada por insetos, ela libera compostos químicos voláteis no ar. Plantas vizinhas detectam esses químicos e começam a produzir defesas antes mesmo de serem atacadas. É sistema de alarme químico, é rede de comunicação vegetal. E mais, algumas plantas, quando atacadas, liberam químicos específicos que atraem predadores dos insetos que estão comendo elas. É pedido de ajuda químico. Ei, vespas, tem lagarta aqui comendo minhas folhas, venham comer elas. E funciona. As vespas vêm, matam as lagartas, a planta sobrevive. É manipulação de terceiros através de sinalização química. É estratégia militar bioquímica. E tem mais. As raízes das plantas também se comunicam através de redes de fungos no solo. Árvores conectadas pela mesma rede de micorrizas podem transferir nutrientes entre si, especialmente de árvores mais velhas para mais novas. Árvores-mãe alimentam as mudas. É investimento parental vegetal. E quando uma árvore está morrendo, ela frequentemente transfere seus recursos para árvores vizinhas. É legado. É última vontade. É comportamento que a gente pensava ser exclusivo de organismos com cérebros. Mas não. Tá ali, acontecendo silenciosamente debaixo dos nossos pés, numa floresta perto de você. Agora vamos falar de coisas grandes de novo. O maior organismo vivo da Terra não é uma baleia, não é uma sequoia, é um fungo. Em Oregon, existe um fungo Armillaria ostoiae, que cobre mais de 8 km². 8 km²! O corpo principal dele é subterrâneo, uma rede massiva de micélio, mas ele é um único organismo geneticamente idêntico. E ele tem entre 2.000 e 8.000 anos de idade. É um dos maiores e mais antigos organismos vivos do planeta. E está ali, invisível, debaixo da terra, lentamente decompondo madeira e reciclando nutrientes. Vamos falar agora de algo que todos acham bonitinho, mas que é mais hardcore que parece: coalas. Coalas dormem até 22 horas por dia, não porque são preguiçosos, mas porque a dieta deles é péssima. Eles comem quase exclusivamente folhas de eucalipto, que são extremamente pobres em nutrientes e energia, e além disso, são tóxicas para a maioria dos animais. Coalas têm um fígado gigante especializado em desintoxicar essas folhas, e o cérebro deles é proporcionalmente pequeno e liso, porque cérebro consome muita energia, e eles simplesmente não têm energia para desperdiçar. E tem mais. Bebês coalas comem cocô da mãe. Não é erro, é estratégia. O cocô da mãe contém bactérias especializadas que só coalas têm, necessárias para digerir eucalipto. É transferência de microbioma. O filhote não consegue sobreviver sem isso. E já que estamos falando de dietas estranhas, pandas. Pandas são ursos. Ursos são carnívoros, mas pandas comem bambu. Bambu é horrível como fonte de alimento, tem pouquíssimos nutrientes e é difícil de digerir. Pandas têm sistema digestivo de carnívoro tentando processar dieta vegetariana. Resultado? Eles têm que comer até 20 quilos de bambu por dia e ainda assim mal conseguem energia suficiente. É uma das piores adaptações dietéticas da natureza, e mesmo assim funciona bem o suficiente para a espécie sobreviver. Não precisa ser perfeito, só precisa funcionar. Agora, algo que muita gente não sabe. Não existe categoria científica de peixe. Peixes não são um grupo natural de animais. O que a gente chama de peixe inclui grupos evolutivos tão diferentes entre si que
que agrupar eles juntos faz tanto sentido quanto agrupar baleias e lagartos juntos. Alguns peixes são mais proximamente relacionados a você, mamífero terrestre, do que a outros peixes. O selacanto, por exemplo, é mais seu parente que parente de um atum. Peixe é basicamente coisa que vive na água e tem nadadeiras, e isso não é critério evolutivo válido. Categorias que a gente usa no dia a dia muitas vezes não refletem como a evolução realmente funciona. E por falar em evolução, vamos falar de algo que pessoas constantemente entendem errado. Evolução não tem objetivo. Não é progresso linear em direção à perfeição. É adaptação local, temporária, a circunstâncias específicas. Espécies evoluem para caber melhor no ambiente atual delas. Mas se o ambiente mudar, aquela adaptação pode virar desvantagem. O pescoço longo da girafa é vantajoso quando você precisa alcançar folhas altas, mas se as árvores altas desaparecerem, aquele pescoção vira peso morto, literalmente. Evolução não enxerga o futuro, não planeja, só reage. E por isso espécies especializadas demais são mais vulneráveis à extinção. Flexibilidade é mais valiosa que perfeição. Agora, uma curiosidade botânica maluca. O bambu tem ciclos de floração sincronizados que duram décadas. Algumas espécies de bambu florescem apenas uma vez a cada 60, 80, até 100 anos. E quando florescem, todos os indivíduos da mesma espécie no mundo inteiro florescem ao mesmo tempo. Não importa onde estão, em que clima, em que hemisfério, todos juntos. Como? Ninguém sabe ao certo. É um dos grandes mistérios da botânica. E depois de florescer, a planta morre, cria sementes, garante a próxima geração e morre. Eventos de floração em massa de bambu causam explosões populacionais de ratos, porque de repente tem comida infinita. E quando os ratos se multiplicam descontroladamente, eles devastam colheitas humanas próximas. É efeito cascata ecológico que começa com uma planta e termina em fome. Vamos voltar para os animais e falar de algo que é puro pesadelo: a saculina. Esse é um tipo de crustáceo parasita que infecta caranguejos. E a infecção é tão invasiva, tão completa, que transforma o caranguejo em zumbi reprodutor. A saculina entra no corpo do caranguejo jovem, se espalha por todo o corpo como rede de raízes, assume controle do sistema reprodutor e do cérebro. Se o caranguejo for macho, ela feminiza ele quimicamente. Então força o caranguejo a cuidar dos ovos dela como se fossem ovos do próprio caranguejo. O caranguejo cuida, protege, limpa os ovos do parasita, enquanto isso consome todos os recursos corporais dele. E o caranguejo nunca se reproduz. Vive só para ser veículo reprodutivo do parasita. É controle de mente. É hacking biológico no nível mais extremo. Outro parasita insano: Toxoplasma gondii. Esse protozoário precisa se reproduzir dentro de gatos, mas para chegar lá, ele infecta ratos primeiro. E quando infecta um rato, ele altera o cérebro do rato de um jeito específico. Remove o medo de gatos. Mais que isso, faz o rato ser atraído pelo cheiro de urina de gato. O rato infectado literalmente procura gatos. Obviamente é comido. O parasita então se reproduz dentro do gato, os ovos saem nas fezes do gato, ratos comem eles por acidente, e o ciclo continua. É manipulação comportamental precisa para completar ciclo de vida. E aqui vem a parte preocupante. Humanos também podem ser infectados por toxoplasma. Estimativas dizem que 1/3 da população mundial tem, e tem estudos sugerindo que infecção crônica em humanos pode alterar comportamento, aumentar impulsividade, até correlacionar com algumas condições psiquiátricas. Não estou dizendo que parasitas controlam humanos, mas talvez controlem um pouquinho. A ciência ainda está investigando isso. Bom, a gente já falou de tanta coisa absurda que eu preciso perguntar de novo. Qual dessas histórias está deixando você mais perturbado ou fascinado? E você tem alguma curiosidade própria da natureza que você sempre quis saber se é verdade? Joga nos comentários.
Adoraria saber o que está passando na cabeça de vocês enquanto ouvem isso tudo. Continuando, você já ouviu falar de biólise? É quando o corpo de um animal morto é completamente consumido e reciclado pelo ecossistema. Nada sobra. Em florestas tropicais, um corpo grande pode desaparecer em dias. Insetos necrófagos vêm primeiro, depois aves e mamíferos carniceiros, bactérias e fungos fazem a limpeza final, e então plantas absorvem os nutrientes. Em poucas semanas, o que era um animal complexo virou árvores, fungos, insetos, bactérias. A matéria não desaparece, só muda de forma. Você é feito de matéria reciclada de incontáveis organismos que viveram antes. Você é literal e poeticamente feito de morte transformada em vida. E isso leva a uma verdade bonita. Na natureza, não existe lixo. Todo output de um organismo é input de outro. Fezes são alimento para detritívoros. Corpos mortos são recursos. CO2 exalado é matéria-prima para fotossíntese. É ciclo fechado, nada se perde. É só a humanidade que cria lixo verdadeiro, substâncias que não se integram nos ciclos naturais, que persistem e poluem. Plástico, por exemplo. Natureza não sabe o que fazer com plástico. Não tem enzima para quebrar ele. Então ele só acumula. A gente criou o conceito de desperdício. A natureza não conhece desperdício. Vamos falar agora de uma criatura absolutamente surreal: o peixe-bolha. Esse peixe vive nas profundezas do oceano em pressões absurdas e adaptou-se de um jeito genial. Ele é feito de gelatina, literalmente. Densidade ligeiramente menor que a água, o que significa que ele flutua no lugar sem gastar energia nadando. Não tem bexiga natatória, não tem músculos fortes. É só uma massa gelatinosa com boca, esperando que comida passe na frente. É a preguiça elevada à forma de arte evolutiva. E quando você traz ele para a superfície, ele derrete. As fotos icônicas do peixe-bolha com carinha triste não é como ele parece nas profundezas. Aquilo é o corpo dele colapsando sob pressão atmosférica normal. Nas profundezas, ele parece um peixe normal, meio esquisito. Aqui em cima, ele vira meme de depressão. Coitado. E tem outro peixe das profundezas que é ainda mais estranho: o peixe-machado. Ele tem olhos tubulares que apontam só para cima. Não vê nada dos lados ou embaixo, só em cima. Por quê? Porque nas profundezas, a única luz vem de cima. Luz solar fraca que consegue penetrar, e de bioluminescência de presas acima dele. Então ele evoluiu olhos especializados em detectar silhuetas contra o pouco brilho disponível. É supervisão direcionada. Sacrificou visão periférica total para ter visão telescópica para cima. É trade-off evolutivo. Tudo na evolução é trade-off. Agora algo mais próximo de casa. Formigas. Formigas compõem estimados 15 a 20% da biomassa animal terrestre. Isso significa que se você pesar todas as formigas do mundo e pesar todos os outros animais terrestres, as formigas representam até 1/5 do peso total. Elas estão em todo lugar, em números incontáveis, fazendo tudo: caçando, cultivando, construindo, guerreando, escravizando outras formigas. Assim, escravidão. Algumas espécies de formiga invadem formigueiros de outras espécies, roubam as pupas, levam para o próprio formigueiro, e quando essas pupas eclodem, elas trabalham para os captores como se fossem da colônia. É escravidão interespécie. E algumas espécies ficaram tão dependentes de formigas escravas que perderam a habilidade de se alimentar sozinhas. Dependem completamente das escravas para sobreviver. É coevolução parasítica social. Vamos falar de um fenômeno raro e lindo: superblumos florais no deserto. Acontece quando chuvas excepcionalmente fortes caem em desertos que normalmente são áridos. Milhões de sementes que estavam dormentes por anos germinam ao mesmo tempo. O deserto explode em tapete de flores que pode se estender por centenas de quilômetros quadrados. Dura algumas semanas, atrai milhões de polinizadores, as plantas se reproduzem freneticamente, produzem sementes, morrem e o deserto volta ao normal. É evento efêmero de beleza extrema, em um dos lugares mais inóspitos do planeta.
e só acontece em condições perfeitas, que podem levar uma década ou mais para se alinhar. Quando acontece, é tipo milagre temporal. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do que talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa entender sobre vida na Terra. Tudo está conectado. Não é metáfora hippie, é verdade literal. Cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, relações simbióticas, transferência de energia, fluxo de matéria. Tudo depende de tudo. Não existe espécie isolada. Não existe ecossistema independente. Abelhas na Europa dependem de plantas que crescem no Mediterrâneo. Salmão no Alasca fertiliza florestas quando ursos carregam os peixes rio acima. Poeira do Saara cruza o Atlântico e fertiliza a Amazônia. Baleias mergulham fundo, comem lá embaixo, sobem e defecam perto da superfície, nutrindo o fitoplâncton, que produz metade do oxigênio do planeta. É rede. É teia gigantesca e complexa. E quando a gente remove um fio, a teia inteira sente. A Terra não é planeta com vida. A Terra é planeta vivo. A biosfera regula clima, composição atmosférica, ciclos hidrológicos. Plantas e algas produziram o oxigênio que a gente respira. Sem vida, a Terra seria Marte. Com vida, é esse carrossel insano de diversidade, complexidade e beleza. E você, ouvindo isso agora, é parte disso. Você não está observando a vida de fora. Você é vida. Cada átomo do seu corpo passou por estrelas antes de chegar aqui. Você é pó estelar consciente. E você divide DNA com todo ser vivo do planeta. Você tem genes em comum com bactérias, com árvores, com fungos. Todos viemos do mesmo ancestral comum há bilhões de anos. Somos literalmente todos primos distantes. E enquanto você está aqui, vivo, respirando, pensando, você está participando da maior experiência química de longa duração do universo conhecido, a vida. Então, da próxima vez que você pisar na grama, lembrar que ela está se comunicando quimicamente com outras plantas. Quando ver um pássaro, lembrar que ele é descendente direto de dinossauros. Quando tomar água, lembrar que essa molécula já passou por dentro de incontáveis organismos ao longo de bilhões de anos. Quando olhar para o céu noturno, lembrar que as estrelas que você vê são as mesmas que seus ancestrais mais distantes viram, e que a luz dessas estrelas viajou anos-luz só para chegar nos seus olhos nesse momento específico. A vida na Terra é mais estranha, mais fascinante, mais interconectada e mais preciosa do que qualquer ficção jamais poderia inventar. E a gente tem a sorte absurda de estar aqui, conscientes disso, capazes de entender e se maravilhar. Espero que você tenha curtido essa viagem. Espero que tenha aprendido algo novo, que tenha se impressionado, que talvez até tenha mudado um pouco a forma como você vê o mundo ao seu redor. Porque o mundo é espetacular e a gente vive nele. Que privilégio insano! Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, considerar apoiar a gente virando membro ou fazendo uma doação. E deixa nos comentários qual foi sua curiosidade favorita, ou se você tem alguma para compartilhar. Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Até a próxima. E lembre-se, você é feito de estrelas, parente de árvores e herdeiro de 4 bilhões de anos de evolução. Você é parte do milagre. Nunca esqueça disso.